Hoje, eu e a Carol, nós temos uma grande novidade para vocês. Nós decidimos criar o programa Chá da Expansão. Por quê? Muitas vezes eu ou a Carol e muitas outras pessoas, nós já ouvimos a seguinte frase. Eu não mudo porque eu não tenho dinheiro, eu não me trato porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo transformar a minha realidade porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo realizar os meus sonhos porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo criar uma nova realidade ou eu não consigo mudar tudo aquilo que eu tanto desejo porque eu não tenho dinheiro. Então, nós decidimos criar um programa que chama-se Chá da Expansão, que vai ser realizado todas as segundas-feiras, às 20 horas, onde traremos inúmeros temas aleatórios, que será a nossa maneira de contribuir com a realidade de vocês, contribuir para a transformação e, é claro, o que é mais lindo e maravilhoso dentro desse fluxo, será tudo gratuito. Então, se vocês quiserem compartilhar conosco temas, coisas que vocês querem que a gente aborde, para que a gente... Olha quem chegou, toda Bem-vinda, linda! Daisy! Nossa, olha quem está aqui! Uau! Uau! Então, essa vai ser a nossa maneira de estar contribuindo com o planeta, com as pessoas, com a nova realidade. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, você já tem um compromisso marcado, que é o programa Chá da Expansão, onde nós vamos trazer conteúdos, informações, técnicas, tudo de maneira gratuita, para que possa ser mudada a nossa realidade. Contribuímos com vocês, vocês contribuem conosco e juntos vamos criar um planeta melhor, com uma vibração melhor, mais elevada, aonde a gente possa construir algo que seja grandioso para nós de uma maneira leve, saudável e tomando um chá. É isso aí, né? Chá por quê? Porque no fim do dia, assim, né? Não vamos tomar café antes de dormir, né, minha gente? Então, Depois das o 18 acaba com o sono, né? bom, para mim ele é só da manhã mesmo, nem da tarde não é. É de manhã e é o suficiente. É a minha Falei, cota não pode. diária. Pensamos, né, cara, não pode ser café, porque senão ninguém dorme, né? Tomando café às 20, 21, daqui a pouco todo mundo fala, assista essas meninas aí, nem durmo mais. É, mas não precisa do café também, né? A gente vai trazer muito conteúdo aqui, muita coisa, realmente de expansão para você criar a consciência, né? O que que é a expansão da consciência? O que que é o despertar espiritual? Enfim, cada um vai trazer um nome para a mesma coisa, né? No fundo é isso. Por quê? Porque a gente está aqui num processo aprendendo, evoluindo, né? E como que isso pode ser leve? É o que a gente vai trazer para vocês nesses encontros de segunda-feira, no nosso chá. E uma coisa que eu considero muito grandiosa para nós é perceber quando a Ká fala, são várias coisas com o nome diferente. E como seria para todos nós reconhecermos que estamos buscando as mesmas coisas, independente do nome que tenha. Se Exatamente. torna mais leve, mais tranquilo, mais grandioso, aonde nós podemos perceber que, de certa forma, o que eu imagino que todos estejam buscando é prosperidade material, uma vida sem qualquer tipo de limitação e preocupação, felicidade, relacionamentos saudáveis e ser saudável a todo instante. Eu acho que, de certa forma, as pessoas não procuram outras coisas, Exatamente. independente do nome que tenha isso, seja autoconhecimento, seja despertar espiritual, seja um despertar para a vida material. Oi, Ká, linda noite, Bem-vinda, bem-vinda. Carol. Xará. Então, sim, então, independente, eu acredito que todos buscam isso, né? Quem não quer ter uma vida tranquila, sem preocupação, aonde você tem um relacionamento saudável, sem qualquer tipo de preocupação, sem dúvidas. Então, dentro desse lugar que nós chamamos de chá da expansão, nós vamos estar contribuindo da melhor maneira possível, dando o nosso melhor para vocês, contribuindo com as nossas experiências, que ultimamente não têm sido poucas, garanto. Né? Experiência aqui é o que não falta.
E trazendo ferramentas novas que vocês possam aplicar no dia a dia. Algumas ferramentas são novas, algumas são de autores, como a nossa live de afirmações, que tem sido um grande sucesso. E principalmente, por que eu chamo aquela live de extremo sucesso ou de grande sucesso? Porque muitas pessoas não conheciam essa técnica, elas estão usando diariamente e todos os dias eu recebo um feedback positivo de como a formação está mudando a vida da pessoa. Quem participou da técnica da explosão, da versão 1 conosco, que foi a do primeiro mês, o mês de agosto, o quanto foi expansivo e grandioso para ela, o quanto ela ficou feliz com esse resultado. Então, eu e a Ká, nós trabalhamos com muitas técnicas, nós damos aulas. Então, para vocês saberem, o conteúdo que nós vamos trazer para vocês toda segunda-feira é gratuito, é a nossa maneira de contribuir. E se vocês tiverem interesse nos nossos cursos, nos nossos atendimentos, na nossa agenda, vocês acompanhem a nossa feed, que vai estar tudo lá disponível para vocês. Perfeito. Márcia, seja bem-vinda. Sandra, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, meninas. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Todos sejam muito bem-vindas. Linda noite para todos. Acho que a gente foi acompanhando. E é isso, né? Então a gente vai trazer toda essa bagagem que a gente tem, toda essa experiência em atendimento, em curso, em vida, né? Porque a experiência da vida, eu acredito que é a experiência mais rica, né? As dores que eu já senti, as dores que a Paty já sentiu, tudo que a gente aprendeu a partir daí, né? Que a gente consegue trazer para vocês. Para quê? Para que vocês não precisem passar pelos mesmos perrengues que a gente já passou. A gente vem aqui e fala, olha, se você utilizar esse caminho, você pode pular o perrengue, você vai para a alegria, né? Você vai para a leveza, para a facilidade. Enfim, a intenção, nosso intuito aqui é esse. Né? E sempre buscando, né, Ká, a leveza e mostrar exatamente esse caminho da facilidade, né? O porquê que a gente tem que sofrer, o porquê que a gente tem que pegar o caminho mais difícil, o porquê tem que ser tão dolorido. Olha quem tá aqui, o Luquinhas! Bem-vindo! Meu pupilinho. E era meu pupilinho, meu querido pupilinho. Mai, bem-vinda, linda noite. E dentro desse local, eu acho que o que é muito relevante a gente frisar, né, Ká, é a parte... Oi, Pri, seja bem-vinda. Bem-vinda. É a parte do quê, Ká? Da facilidade, né? Eu ouço muitas vezes a pessoa dizendo assim, porque minha vida é uma luta, tudo meu tem que ser difícil, a minha vida é um sofrimento. Muitas vezes eu escuto assim, a pessoa, eu falo, oi, bom dia, tudo bem? Ela, tô pronta para luta. Lutar com quem, amor? Exatamente, né? Isso a gente ouve muito, né? E não precisa ser assim, né? Para que você coloca, né? Porque quando você fala assim, tô pronta para luta, o que você está construindo para o seu dia? Um ringue luta, de batalha. Guerra, o tempo todo. Um ringue. Então, as situações que vão aparecer para você ao longo do dia são exatamente essas. Hoje, inclusive, eu fiz um post falando sobre o poder da nossa palavra, né? Como que a gente pode fazer para trocar a forma da gente se comunicar com o universo, né? Porque tá difícil. Gente, troca essa situação difícil por uma situação desafiadora. Você já vai perceber que só nessa pequena manipulada de palavras aí, você já consegue mudar a forma das coisas acontecerem ao longo do dia, né? Se você tô pronta para a luta. Não, estou pronta para o meu dia, para minhas próximas experiências. Ou, meu dia será maravilhoso, sim, ele será, sim, ele será, sim, ele será. Depois nós vamos fazer uma live do poder do verbo, que eu acho muito importante, mas só para adiantar uma coisa para vocês, é o seguinte. Gente, Deus criou o universo através de um comando verbal. Tudo que você decreta durante o seu dia tem um poder imenso de materialização. Deus não pegou uma varinha mágica e criou a luz. Ele diz que se faça a luz aqui agora, e a luz se fez.
Exatamente. Então, olha o quanto o poder do verbo é poderoso. E falando nisso, nós vamos fazer uma live sobre o poder do verbo, a materialização e a manifestação através do verbo. Esse assunto que a Ká falou, ele é muito relevante de poder trocar as palavras, mas não é o assunto de Não é hoje. Vocês assunto vão de ficar hoje. bem curiosos. E Exatamente. qual é o assunto de hoje? Bora lá? Hoje vamos falar sobre sabotadores. Quem são essas criaturinhas que nós carregamos às vezes com tanto amor e carinho, achando que aquilo faz tão bem pra gente, Ai, quando na amor e verdade carinho, é maravilhoso. eu chamo de sabotador de estimação, né? Deus A o gente sempre livre. tem um. A gente sempre tem um sabotador de estimação. O que é um sabotador de estimação, gente? É aquele carinha que você sabe que não deveria estar lá, mas você ainda alimenta. Você vai lá, opa, deixa eu dar mais uma comidinha aqui, deixa eu dar mais uma aguinha aqui. E como que você pode fazer para sair desse lugar? É o que a gente vai falar hoje. Hum. Então, para começar, primeiro eu quero dar uma introduzida. Se vocês sabem o que são sabotadores. Sabotadores, qualquer pessoa nessa galáxia tem, já teve ou terá. Por quê? Sabotadores é tudo aquilo que eu considero como negativo na minha existência. Tati, quem determinou que é negativo? Desculpa te falar, mas foi você mesmo. Então, em todos os lugares, questões, situações, aonde você determinou que aquela situação foi negativa ao invés de um aprendizado, que aquele sentimento é negativo, que aquela dor, ela vem para te destruir. Então, em todos os lugares onde você determinou que aquilo é negativo, aquilo vai te sabotar em algum momento. O que seria uma sabotagem? Aquilo que te impede de você ter algo grandioso? Aquilo que te limita, que corta as suas asinhas. Então, dentro desse lugar, onde você determinou que algo é negativo, por que eu falo? Até me perguntam muito isso, Paty, por que você diz que eu determinei que algo é negativo? Só para vocês entenderem, não tem como explicar isso sem falar da física quântica. O que acontece? Tudo funciona na minha vida de acordo com a minha ótica. Então, se eu escrever o número 6 agora na minha frente, colocar no chão, eu vou visualizar o número 6, a Ká vai visualizar o número 9. Quem está certo e quem está errada? Nenhuma das duas. Eu estou contando para ela o que eu estou visualizando, que é o número 6, e ela está me contando o que ela está visualizando, que é o número 9. Não tem certo e não tem errado. A minha realidade positiva e a minha realidade negativa, ela é criada baseada naquilo que eu determinei, o que é positivo e o que é negativo. O tempo todo. Só que a gente não faz isso só para uma situação. A gente faz isso para pensamento, para sentimento, nós fazemos isso para memórias. Aquela memória que te causou dor em 1300 antes de Cristo, que você considera negativa, te fere até hoje. Exatamente. Tá aí, guardadinha em algum lugar no seu inconsciente, né? E o nosso inconsciente, ele rege a gente, né? A gente só tem controle de entre 5 e 10% da nossa mente, a chamada mente consciente. O resto, gente, aí, ó, 90, 95% é inconsciente. E esse monte de coisa tá ali. E como que você vai se sabotar? É nesse lugarzinho, entendeu? Que tem algo ali incomodando, ai, não quero muito ter contato com isso, não quero me machucar. É inconsciente, tá, gente? Entenda isso, não é uma coisa que você está fazendo conscientemente, né? A princípio, porque aí quando você começa a prestar atenção, você percebe, opa! E agora eu percebi, essa atitude não é legal, né? Essa forma de agir não é legal, tô me sabotando aqui, tô me limitando ali, né? E como que a gente vai percebendo isso, gente? Autoconhecimento, reflexão, percepção, né? Tem um sabotador que eu falo muito, porque eu tenho ainda ele hoje um pouco, mas ele já foi muito gritante comigo, que é a ideia do perfeccionismo. Gente, isso sabota a gente num nível.
tão grande, né? Por quê? Porque você não entrega nada porque aí não tá perfeito. Vou esperar a perfeição, vou esperar a perfeição, vou esperar a perfeição. E você vai vendo o quê? A vida passar. Por quê? Porque você nunca conclui nada, não tá perfeito. Sabe? Ai, não tá. Ai, tem uma coisinha aqui que não era bem assim, né? Então você vai deixando as coisas acontecerem. E quando você percebe, por que eu falo que muita gente nem imagina que isso é um sabotador? Porque vê lá, quando você vai fazer entrevista de emprego, por exemplo, qual a sua qualidade? Quase todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já falou, eu sou perfeccionista. Achando que estava arrasando, né? Quando na verdade não, gente, você está se sabotando. Você está deixando de fazer coisas porque não ficou perfeito, não é do não está do jeito que eu acredito que tem que ser, né? E vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, né? Deixa eu melhorar. Deixa eu Sim. melhorar isso aqui. Ou quando eu fizer isso, aquilo, né? Isso que a Carol falou, ele é muito importante, né? Antes feito do que perfeito. Em muitos Exato. lugares, a gente tem que aprender que o caminho se faz caminhando. Muitas vezes, você pode dar o primeiro passo e você não sabe como toda a jornada vai ser construída ou como ela vai ser realizada. Maravilhoso. Imagina que chato você saber tudo que está lá no seu inconsciente, você não tem nenhum desafio, você não tem nenhuma surpresa na vida. Eu lembro que uma vez aconteceu uma situação bem desafiadora na minha vida, e uma pessoa diz assim, mas por que você não fez o mapa para perceber, para saber? Porque existem momentos da nossa vida que nós precisamos vivenciar a surpresa sem querer controlar como Deus vai nos entregar. Eu costumo dizer que todas as sementes que nós precisamos para dar maravilhosos frutos já estão dentro da gente. Deus já plantou tudo. Eu aprendi isso e onde comecei a entender e me libertar e criar meus cursos. Falando em cursos, eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu iniciei a minha jornada de descobertas, isso foi há uns 12 anos atrás, mais ou menos, e eu convivia com uma pessoa e eu perguntava para ela, quando você vai começar a atender? Eu ainda nem sabia que eu ia fazer a minha transição profissional grandiosa que eu fiz o ano passado. E eu perguntava para ela, quando você vai atender? Ela falou, quando eu estiver pronta. Eu falei, quando você estará pronta? Quando eu fizer tal curso. Aí ela fazia tal curso. E aí eu perguntava para ela, quando você vai começar a atender? Inclusive, eu estava curiosa nos atendimentos dela. Ela dizia, quando eu fizer tal curso, eu vou estar pronta e vou atender. Ela fazia o curso e ela nunca estava pronta. Qual é o grande sabotador dessa jogadinha aí? Eu não sou boa o suficiente para entregar para o outro. Exatamente. Tenho problema com autoconhecimento. Suzy, me conta um pouquinho mais. Que tipo de problema você tem com autoconhecimento? Vamos tentar abrir um pouquinho mais? E se puder e der para facilitar um pouquinho, vamos já com certeza. descriar já aí esse problema. Isso. Fugiu a palavra agora, mas as pessoas ainda têm uma certa resistência, vamos chamar assim, né? Eu me conheço, então não preciso, né, aprofundar. Eu acho, o que eu percebo muito. De repente, você começa a realmente entrar num processo de autoconhecimento, você começa a perceber que, opa, eu não me conheço, não. Né? Porque você começa a buscar coisas lá. É um momento de introspecção, né? Por isso que às vezes existe essa limitação. Vamos ver o que a Carol falou. Perdi muito dinheiro com isso, de criar classes e desmarcar com pessoas inscritas, desmarcar atendimentos por medo. Então, dentro desse lugar que eu estava falando lá, quando você se coloca na posição de que você nunca está pronto, ou o pior, você nunca é bom o suficiente, eu vou contar um segredinho para vocês.
O universo, por mais que não sejamos perfeitos, por mais que nós somos seres humanos, o universo ele é perfeito. Por isso que ele é abundante, por isso que ele é próspero e por isso que ele é inesgotável. Em todos os lugares que você se coloca para servir, para contribuir com o outro, todas as pessoas que você vão atrair, você tem alguma coisa para oferecer para elas. Senão elas não teriam chego até vocês. Então, quando você se coloca nesse lugar de que você não é bom o suficiente para entregar o que aquela pessoa está buscando, você vai dando passos para trás, passo para trás, passo para trás. E é como se fosse aquele jogo de videogame. Você já está na fase 25, aí você morre, você tem que voltar da primeira telinha e passar tudo de novo. Aí você está naquele jogo, volte 8 casas. Volte 3 casas. Então, quando você entra no fluxo de que você não é bom o suficiente, de que você não estudou o suficiente, que você não é bonito o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não tem experiência suficiente, você não tem isso, aquilo suficiente, você está sempre voltando para o início do jogo. Exatamente. O tempo todo voltando para o início do jogo. E dentro dessa brincadeirinha que a Ká fala do autoconhecimento, desse despertar, quando a gente fala sobre isso, seria o quê, gente? Aqui tem um degrau, então eu aprendi alguma coisa nova, eu tive um autoconhecimento, eu consegui me perceber. Quando a Ká fala de autoconhecimento, é quando eu paro e olho para dentro e não para fora. Então, quando eu consigo fazer esse movimento, eu subi um degrau. Quando eu consigo fazer esse movimento, eu subo outro degrau. E mais um, e mais um, e mais um. E aí, quando eu digo, olha, tudo isso aqui eu não sou boa o suficiente, o que eu estou fazendo? Você volta invalidando. Quando eu me invalido, eu me saboto e eu volto para o início do jogo. Boa noite, lindona. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Então, deixa eu fazer um parênteses nessa coisa da Carol, que eu acho que casa bem aqui. As pessoas, elas vêm pra gente por ressonância, né? Então, todo mundo que aparece, que nem você já teve classes criadas que você não conseguiu dar porque você ficou insegura. Essas pessoas que estavam inscritas, elas vieram porque sim, você tinha o que acrescentar a elas, tá? Se de repente você se sentiu nesse lugar de insegurança, você se sentiu incapaz, é o que a Paty falou, você voltou lá atrás. Eu lembro na minha primeira turma de terapia multidimensional, eu estava lá com os alunos inscritos, tudo, de repente meu tio se inscreveu. E meu tio, ele é estudioso de um monte de coisa, né? Eu invejo a memória dele, porque ele lê as coisas, aí ele vai lá, não, porque no livro tal só falta ele falar, na página tal, tá falando isso. Enfim, na hora que ele falou que ele ia fazer o curso, o que aconteceu? Eu falei, eu não estou preparada para dar um curso para ele. Pensei eu, né? Veio esse negócio, assim como a Carol estava relatando. O que aconteceu? Meus alunos todos assim, ai, Carol, não vai dar para fazer nessa turma, deixa para a próxima, não sei o quê. Resumindo, quem foi minha turma? Meu tio e minha tia. Os outros alunos, eles saíram. Por quê? Porque eu entrei nesse lugar de insegurança, de será que eu vou ter capacidade de ensinar alguma coisa para o meu tio? O que aconteceu? Eu mandei essa energia, essa vibração para quem já estava inscrito, que vieram nas próximas turmas, não naquela, entende? Porque nas próximas eu falei assim, beleza, eu não tinha aquela insegurança. Que foi muito bacana no fim das contas para mim, porque realmente mostrou que, cara, você tem capacidade, sabe? É a história do vou com medo mesmo? Vou com medo, mas vou. E você enfrenta isso, nossa, é muito legal. Né? E você vê como que esse cara da insegurança, né? Esse cara da insegurança, ele vem dizer para nós de novo o quê? Não sou boa o suficiente. Não estou pronta. O meu conteúdo não vai agregar nada na vida de uma pessoa que é estudiosa. O cara é tão inteligente que como que eu vou agregar alguma coisa na vida dele? E isso, quando a Carol fala de inconsciente, olha como ela falou com naturalidade. Então, não é um processo criado de uma maneira consciente, onde eu estou percebendo esse lugar e que eu estou criando essa realidade. Não, quando eu vi, já falei, eu não sou boa para dar aula para o meu tio.
Sim. Não, foi. E o A que hora eu que, criei a hora que pós falou, sabe quando isso? você desestrutura? Eu falei, uau, como que vai ser isso? Foi assim, eu pensar nisso num dia, daqui 2 dias os alunos já estavam tudo remarcando. Não, eu vou entrar na próxima turma que agora aconteceu. Deu zica na vida de todo mundo e não rolou, entendeu? Por quê? Porque eu espantei. Eu falei, opa, não vem Eu agora espantei, não. maravilhoso. Vai. Ai, muito bom. Tenho facilidade em reparar nos sentimentos dos outros, mas quando se trata de mim, procuro focar no trabalho. Se eu pudesse definir essa frase em uma palavra, eu chamaria essa palavra de fuga. Dá muito trabalho, Suzy, olhar para si. Porque quando eu estou olhando para mim, porque quando você diz que é fácil olhar para um sentimento do outro, para a questão que o outro está, e para a sua é complicada. Eu vou dizer qual é a questão que pega dentro desse fluxo. Ela chama-se sentimento. E o sentimento é o que nessa questão? O sentimento, ele é uma causa, mas ele é só um resultado, mas não é a causa do problema. O sentimento, quando ele é apenas um resultado, o que acontece? Quando eu olho para a questão do outro, eu não tenho qualquer tipo de envolvimento emocional. Eu não estou sentindo a dor do outro, eu não tenho como sentir a dor do outro, eu não tenho como sentir a insegurança do outro. Se a Cá me disser agora, ai, Paty, estou com tanta insegurança de dar uma classe X, vamos supor, para 30 alunos, porque eu nunca dei uma turma grande e tal, vamos supor. Eu consigo perceber porque eu não estou sentindo o sentimento dela. Eu não estou sentindo o peso que é dar aula para uma classe grandiosa que ela está sentindo nesse momento. Então, é por isso que eu consigo trabalhar ou auxiliá-la nesse processo, porque eu não sinto a dor dela. E quando as pessoas falam de empatia, eu sinto a sua dor. Mentira, você não sente a dor do outro. A dor do outro é a dor do outro, amor. Você não consegue sentir. Cada um vive a dor de uma forma, por isso que eu falo, o que é negativo para você, o que é positivo para você. Mas dizer que sente a minha dor, não, você não vai sentir, porque ela é minha. É aquele processo que eu estou vivenciando. Então, quando você fala, eu prefiro focar no meu trabalho, Suzy, por quê? Porque quando eu estou focada no meu trabalho, eu não tenho que sentir aquela dor, eu não tenho que sentir aquele incômodo, eu não tenho que sentir aquela angústia. E se eu te contar nesse momento que o grande truque dos sentimentos é você sentir cada um deles, deixar passar pelo seu corpo e não reter. E todas as vezes que eu estou fugindo, de um sentimento, o que eu faço? Todas as vezes que eu fujo de um sentimento, eu estou retendo ele dentro de mim e eu vou vivenciá-lo por inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes, até que aquilo se torne insuportável e insustentável para o meu sistema, e aí eu começo a promover dores físicas, dores emocionais, dores psicológicas, começo a promover várias e várias questões no meu corpo, que podem gerar até doenças físicas, porque eu estou fugindo de um sentimento. E vou te contar um outro truque. No universo, você não precisa excluir nenhum sentimento. Todos eles podem ser transformados ou aquela polaridade negativa pode virar positiva. Olha o truque da noite. Uau! Adoro truques. Paty tem uns truques muito dada, bacanas, gente. Você viu, ela deu uma aula presencial para 180 pessoas e depois sentiu um medinho. Porque tudo depende, Cá. Quando eu dou aula para 180 alunos e eu domino aquele assunto, me explicou minha dor na lombar agora, maravilhosa. Cá, você imagina, né? Eu trabalhei no mundo corporativo 21 anos, você também veio do corporativo. Então, Sim. imagina, vamos supor, eu acabei de fazer um curso de Reiki, que eu acho que dentro desse mundo de terapia, há uns 12 anos atrás, foi o primeiro que eu fiz. O Reiki, né? Aí, você imagina, eu entrar num palco e dar uma palestra para 500 pessoas sobre antiterrorismo, antifraude bancária, ser aplaudida de pé por 500 pessoas, mas não ter a audácia de falar sobre Reiki para uma. O que nós estamos falando sobre isso?
conforto de conhecimento. E a gente volta Sim. porque nós estávamos falando do início. Eu não me sinto boa o suficiente. Quando eu dou aula presencial para 180 alunos e aquilo é leve, natural e fluido para mim, significa o quê? Eu domino o assunto. Quando é um assunto novo, de uma nova área que eu estou adentrando, eu tenho aquela coisinha de, ai, será que eu consigo? Será que vai dar? Será, né? Será que eu estudei o suficiente? Será que eu já tenho todo o conhecimento, né? E aquilo, se a gente se basear em todo o conhecimento, gente, a gente nunca vai ter todo o conhecimento. O mundo está em constante mudança, né? Logo, a gente está em constante mudança. A gente vai ter todo o conhecimento? Não. Porque as coisas estão Graças a Deus. acontecendo, estão mudando, né? Graças Não é tudo a Deus. estático. Não é tudo estático, as coisas mudam, né? Então, Eu falo, Deus me livre de conforme saber tudo. Deus me livre. exatamente. A gente pode ter muitos conhecimentos variados, mas saber tudo é humanamente impossível, né? No meu interessante ponto de vista, não existe isso, né? Porque tá tudo ali se movimentando, tá tudo mudando. A gente está vendo muita mudança, a gente está assistindo, né? Eu costumo brincar que a gente está vivendo a história. A gente sempre viveu, mas hoje é algo mais visível, né? Então, você percebe que olha como as coisas mudam. Como que você vai ter todo o conhecimento? Não vai, porque as coisas mudam, né? E Então, dentro você desse vai processo de trazer. mudança, uma coisa que, já que o assunto é sabotador, né, Kai, você trouxe essa questão, dentro desse processo de mudança, eu estou aceitando as mudanças, eu estou aceitando os processos, ou eu estou em negação, ou eu estou resistindo, ou eu estou fugindo, ou eu Sim, estou o quê? eu ia entrar nisso. Acumulando dentro do meu corpo, né, que é o armazenamento, o reter, né, no corpo. E você Como é pode fugir de isso? várias formas, na comida, no excesso de exercício, nas redes sociais, você não faz mais nada, você só fica nas redes sociais. Enfim, você pode fugir de várias formas, né? Você pode falar assim, não, tô aqui no YouTube buscando vídeos que agregam. Não, na verdade você está fugindo porque você não quer olhar para aquilo. Entende? Isso é uma forma também de você dar aquela esquivada do opa, acho que eu não estou pronta, acho que eu não estou preparada, né? Porque é aquilo, um processo de autoconhecimento, gente, se vocês ouvem por aí que ele é lindo, não acredita nisso não, que ele é muito mentira. Por quê? Porque o resultado é lindo, maravilhoso. Mas o processo, altos, baixos e loopings e tudo mais. Por quê? Porque você está olhando exatamente para aquele lugar que você não queria. Você está ali cutucando uma feridinha. Então você tem uma feridinha e você está ali, ó, cutucando a feridinha para ver por que aquela feridinha aconteceu, o que me causou aquela ferida, né? Por que eu tô com dor na lombar? E aí, o momento que você percebe, opa, eu tô com dor na lombar por causa daquilo, você parou de cutucar e a dor vai embora. Você viu? Você precisou mexer ali para conseguir entender o que estava acontecendo. E o processo do autoconhecimento, ele te traz isso. Por que você vai se sabotar? Porque você não quer ficar ferida. Entende? E vamos Então falar a você verdade? vai começar a esquivar de várias formas. Quem gosta de sentir dor? Fala para Exato. mim. Exato. Esse é o ponto, gente. Isso também é inconsciente. Quando ela fala cutucar, ela está sendo bem sutil, porque tem gente que tem ferida desse tamanho. Imagina você enfiando o dedo lá. Então a questão é, por que muitas vezes nós não olhamos para situações, não olhamos para traumas? Porque causa dor, gente. Ninguém quer sentir dor. Isso é um fator. Por isso que dentro desse processo do chá da expansão, a gente tenta trazer mais consciência, mais despertar e mais ferramentas para que esse processo seja sutil e você consiga olhar para algumas questões sem sentir essa dor aguda ou profunda, porque nem eu, nem você, nem ninguém gosta de sentir dor. Não importa o tipo de dor, gente. A dor física é uma dor extremamente incômoda. Extremamente incômoda. A dor emocional, ela é completamente angustiante. A dor mental, ela é uma coisa que te tira do eixo.
Porque você tá com aquele pensamento, você não sabe o que fazer com aquilo tudo, e aí você começa a entrar muitas vezes em desespero. Então a questão é, quando eu não fujo, ou quando eu não me afasto, ou quando eu nego, eu posso assegurar para vocês, por experiência própria, por inúmeras vivências, que dói menos. Quando eu resolvo sentir aquela energia, deixar passar pelo meu corpo, foi o que a Carol falou. Você para de cutucar e aquilo é liberado. O sabotador, ele é uma coisa que ele não pode ser retido no seu corpo. Eu tenho dor no peito. Eu já percebi que só acreditava em meu processo se sentisse dor. E isso é uma crença, né, Ideia? Olha que coisa Exato. mais extraordinária. Uma crença não positiva ou não cheia de contribuição, mas é uma crença que pode ser substituída. Exatamente. Deixa eu ver aqui. E eu acho que isso vem muito peito. do inconsciente coletivo, viu? De que só vale se sentir dor. Se não sentir dor, não vale de nada. Claro, tudo Não que foi vem fácil vai embora proveitoso, fácil. né? O que Então, você faz se com a essa gente crença traz, coletiva? meu Deus, né? Joga De que fora, tudo que vem rasga, fácil vai pisa embora em fácil. cima, né? E então a gente precisa começar a ir descriando esse monte de crença, né? Perceber os ditos populares, tá? Então começa pelos ditos populares, né? Que dinheiro não nasce em árvore. Vai buscando essas coisas que você cresceu ouvindo e você vai perceber que tudo isso são crenças coletivas que você pode estar carregando. E por que você acha que seu processo você tem que sentir dor? Né? Por quê? Porque está lá no inconsciente da grande maioria. O que a dor gera em você? Né? Muitas vezes, em muitos lugares, a nossa dor é onde está escondida a nossa maior potência. Como, por exemplo, Suzy, eu tenho uma dor no peito. E se você fechar os olhos agora, faz sentido que a sua dor no peito ela está relacionada com mágoas, com ressentimentos, com mágoas de pessoas que você ou não está disposta a se perdoar, ou não está disposta a perdoar as pessoas, porque, afinal, quando eu perdoo o outro, eu estou inibindo ele do mal que ele me fez, e eu asseguro a vocês que isso não é uma verdade. Quando eu perdoo alguém, eu estou cortando o laço e dizendo, a partir de hoje você não me faz mais mal. O que a pessoa fez, ela paga do jeito dela, gente. Não é assim que funciona, tá? O perdão, de ele não alimentar serve... aquilo. O perdão, ele não é um juiz, você foi absolvido. Isso é romantismo, tá, gente? Para de romantizar a dor, hein? Sai desse lugar. Eu tenho muita dor na cervical. Conta mais, Ale. Dor na cervical. Como é que tá o seu sistema nervoso? A minha, vou falar da minha, tá? Eu tinha muita dor no cervical e o que eu relacionava? Os fardinhos de areia que eu tava carregando que não eram meus. Tá carregando o peso do mundo? Não, hoje não mais. Hoje Ale, quem você está carregando nas costas? Me conta. A gente... Acho que carrega o mundo. E às vezes a gente começa a trazer as situações dos outros para a nossa vida, para a nossa realidade, falando, não, deixa eu ajudar um pouquinho aqui, né? Vou tirar um pouquinho do peso dele, deixa eu carregar. Mas aí vamos lembrar que cada um tem o seu processo, né? E ninguém carrega um peso maior do que pode carregar. Ninguém aqui. E não é só isso, né, Ká? Dentro desse processo que você está falando, não só de cada um carrega o peso que pode carregar, mas a questão é, ninguém pode sentir o que você está sentindo, por quê? Porque a maneira como você vivenciou aquela experiência, ela é única. Exato. Então, se eu for vivenciar aquela experiência, eu vou viver de uma outra forma. Se a Carol for viver essa experiência, ela vai viver de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula para 10 alunos do mesmo conteúdo. Carol também dá aula, 10 alunos do mesmo conteúdo. Ninguém vai receber igual.
Ponto, tá? Então, cada pessoa vivencia um processo de uma maneira. Então, quando você fala assim, a questão é carregar o peso de outras costas, é você ter a síndrome do herói. Você salva o mundo e esquece de salvar a própria vida. Então, o quanto você está disposto a levantar uma bandeira lá de vai salvar o mundo e esquece de salvar a própria vida. Isso é autoconhecimento. Sabe o que é autoconhecimento, gente? É quando eu estou no avião e eu coloco a máscara em mim. E quando eu estou respirando de maneira confortável, feliz e tranquila, eu coloco a máscara no outro porque eu estou em condições de contribuir com o outro, porque agora eu tenho oxigênio em abundância. Quando eu coloco a máscara no outro e não dá tempo de colocar em mim, eu tenho a síndrome do herói. E isso me serve para quê nesta vida? Eu só posso dar para o outro quando eu tenho aquilo em abundância. É por isso que primeiro eu coloco a máscara de... Olha a frase, eu coloco a máscara de oxigênio em mim, quando eu estou respirando, e ainda assim eu tenho condições de contribuir, eu entrego para o outro, mas eu já estou respirando. A questão é, muitas vezes nós queremos dar para o outro aquilo que ainda não temos em nós. E é por isso que a gente começa a carregar, a carregar, a carregar, a carregar inúmeras coisas que não servem para nós. E é nesse processo de sabotagem que funciona o quê? Eu estou dando para o outro aquilo que eu ainda não tenho para fugir da minha dor? Será que é isso? Ou para provar que eu consigo? Será? Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? Ai, qual é o seu é ótimo. É tipo fazendo seleção, eu me enquadro né? nessa. Exato. Né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar também é na questão do padrão de vítima, né? Que a gente cruza muito por aí. Ai, sabe o que acontece? Nunca vi. Não, deixa eu te contar um segredo. Acontece alguma coisa na sua vida. Ai, mas foi o meu pai. O meu pai, ele não me deu a orientação que ele tinha que ter dado. Não, mas foi o meu professor não ensinou direito. Oi, Bruna, bem-vinda. E você percebe que você foi trabalhar, chegou atrasado, a culpa é do trânsito, estava trânsito. Você percebe que você nunca é culpado de nada? Tudo que acontece com você, o problema é do outro, nunca é com você? Será? Será que sim? É verdade isso? Né? Por quê? Porque é mais fácil a gente pôr ali no outro. Olá, Sil, bem-vinda. Oi, Sil, bem-vinda. E dentro desse lugar, né, Ká, onde tudo é responsabilidade do outro, né, gente? Então, se todos os problemas da minha vida é responsabilidade do outro, eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu conquisto alguma coisa, graças a Deus eu conquistei. Quando eu erro, nossa, eu sou uma burra. Por que quando eu estou vitoriando ou quando eu fiz alguma coisa boa, o mérito é só de Deus, e quando eu fracasso, o erro é só meu e eu sou uma burra? É claro, gente, que dentro de um processo, ter uma energia superior que te ampara, que te energiza, potencializa tudo. Mas a questão impulsiona, né? Que te impulsiona, que te potencializa, né, para um lugar superior, é sempre muito maravilhoso. Mas a questão que eu quero colocar para vocês é: por que quando tem méritos e vitória é do outro também? Porque quando você, do jeito que você faz uma coisa na vida, você faz tudo. Então, se você terceiriza todas as suas responsabilidades para os outros, o mérito também nunca é seu. Observa. Porque quando eu ganho ou quando eu tenho mérito, também é do outro. Mas quando eu fracasso, eu sou um burro. Porque eu podia ter feito tudo diferente. Podia mesmo? Se você podia ter feito diferente, você teria feito. E é simples assim que o mundo funciona. Quando você está disposto a fazer algo diferente, naquela situação você faz, gente. Então entendam, saiam desse lugar da culpa
de que toda hora podia ter sido diferente, porque se pudesse ter sido diferente, seria. Você teria feito diferente. Como é olhar para trás e dizer, uau, eu dei meu melhor. Não foi o suficiente, da próxima vez eu faço diferente. Exatamente. Então perceba se toda a culpa é do outro ou se você também terceiriza os méritos. Que aí você já percebe um padrão, né? Porque é já tudo, Sim. você envolve tudo, né? Tanto o que é positivo quanto o que é negativo. São pequenos detalhes, né? Exato. E você percebe que você entra num lugar do comodismo, é cômodo eu pôr a responsabilidade da minha vida na mão do outro, né? Claro. Se eu errar, É eu falo que muito, foi o outro que mandou eu exato, fazer. é muito cômodo, Não, olha que né? legal essa frase. Carol, o que você acha de eu fazer tal coisa? Ah, Paty, eu acho que você deveria fazer assim. Aí eu faço o que ela fez, mesmo que talvez não seja o que eu quero aqui no meu interior. Aí eu faço. Sabe para quê? Para depois de 2 semanas eu olhar para ela e dizer assim: sabe o que é, Carol? Eu fiz porque você mandou. Exatamente, exatamente isso. Quanto que você está se boicotando nesse lugar, né? Quanto que o seu coração falou, cara, vai pela esquerda, não vai pela direita. E você vai lá, a Carol mandou eu ir pela direita, então eu vou pela direita. Mas o seu coração estava ali, vai pela esquerda. Vai ser tão bom, vai ser tão prazeroso, vai ser tão leve. Mas eu preciso pôr a culpa em alguém se der errado. E se eu for para a esquerda, ninguém mandou eu ir para a esquerda, aí e vou fazer o quê? Como que eu Vou lido falar com o isso? quê? Exato, exatamente, sabe? Então é você encontrar aquele lugar chamado autorresponsabilidade. Quanto E que vamos você vem fazer se uma live sobre isso, gente. responsabilizando sobre a sua vida, né? A vítima, ela tira esse lugar. Você nem imagina que existe esse lugar da autorresponsabilidade quando você está vivendo esse padrão de vítima, tá? Eu posso falar aqui porque, cara, isso foi um padrão da minha vida por muito tempo. E eu não percebia, entende? Como tudo que a gente falou aqui, todos esses sabotadores e muitos outros, é inconsciente, a gente não percebe isso, né? A gente quer terceirizar a responsabilidade financeira, a gente quer terceirizar a responsabilidade profissional, a gente quer terceirizar a responsabilidade pessoal. Porque se o relacionamento não deu certo, a culpa é do parceiro, a culpa não é sua. Porque se você faliu, a culpa é do banco, a culpa não é sua. Entende? Você sempre vai terceirizar. É sempre mais fácil colocar a culpa em Sempre, Sil. alguém. Sim, total. Muito mais Por fácil. quê? E aí você fica naquele lugar, tipo, tô com a consciência tranquila. Eu fiz o que eu tinha, o que eu podia fazer. Então você vai entrar nesse lugar, entende? Então por isso que é mais fácil culpar o outro. E dentro desse lugar bem legal, tem uma frase, Sil, que eu falo que é uma porrada, 2 no soco, né? Uma no rosto, uma na boca do estômago e uma em outro qualquer lugar que você imagina. É você dizer assim, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Quando algo grandioso acontece, você diz, uau, eu criei mesmo, sou uma criadora, maravilhosa eu sou. Quando alguma coisa dá errado, a culpa é do outro. Por que você também não assume que criou aquela realidade para você? Por isso que a autorresponsabilidade ela é tão importante e é um assunto bem grandioso que não dá para incorporar agora, mas vamos falar sobre ele, porque isso é muito Gratidão, importante. Sil, você também é demais. E a Se gente está colocar no aqui lugar para contribuir com vocês, né? linda. E essa Então, interação aqui é muito bacana, né? Então, dentro desse lugar, por que é mais fácil culpar o outro, gente? Porque eu não sou obrigada a olhar para a minha vida e dizer assim, sabe tudo que não está funcionando na minha vida? Sabe toda essa porcaria? Fui eu que criei. E a única dica que eu posso dar para vocês, dentro desse fluxo que talvez dê uma ajudadinha, é uma coisa só.
não importa a bagunça que esteja a sua vida e não importa quando ela começou, você sempre pode arrumar. Sempre. Exato. E quando eu falo é sempre mesmo. É sempre mesmo. Tá? Então, sabe se você acha que você não dá conta de arrumar a sua vida financeira hoje, a sua vida afetiva, a sua vida profissional, qualquer setor da sua vida que você olha para ele e você diz assim, não tem jeito, isso não tem solução. E não adianta, aqui é o impossível, é o sobrenatural acontecendo. Faz o seguinte, pega o seu armário de roupa, provavelmente ele está tão bagunçado quanto a sua vida. Arruma ele. Só para você entender que não exista e não existe bagunça que não pode ser arrumada. Eu sou a prova viva disso e por isso que eu tenho tanto prazer em dar aula dos assuntos que eu dou e compartilhar conteúdos com uma parceira tão legal como a Kai, como outras que eu tenho, porque é um lugar, gente, aonde a gente sempre pode arrumar. Ai, a minha vida financeira não tem solução, só um milagre para me ajudar. Amor, o milagre chama você. Olha exatamente, espelho, quando você correr atrás do milagre, ele vai acontecer. Agora, se você ficar sentada fazendo as mesmas coisas e só, eu preciso de um milagre, né? Aquilo, só se eu ganhar na Mega. Mas você vai jogar na Mega para ganhar? É isso. Eu adorei essa. Não, essa eu queria falar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, eu só vou conseguir sair do lugar que eu tô se eu ganhar na Mega. Eu falei, quantas vezes por semana você joga na Mega? Nunca fiz um jogo. Eu parei. E eu disse, universo, o que eu faço? Eu respondo, eu finjo demência, o que eu faço aqui? É exatamente isso, o quê? Que é o milagre. Assim, né? Tipo, não faço nada, eu não me movimento, eu só espero que vai acontecer. Não, gente, precisa do movimento. E esse exemplo que a Paty deu do armário é sensacional. Eu uso isso na minha vida há muitos anos, né? Eu lembro que a primeira pessoa que me mandou eu fazer esse exercício era a minha terapeuta. E ela falou assim, Carol, vai lá e arruma seu armário. Eu falei, não, mas ele tá arrumado. Ele falou assim, não, você que pensa. Você acha que ele tá arrumado? Você vai lá, pega a gaveta, joga tudo em cima da cama e arruma. Você vai ver que vai ter coisa lá que não era pra estar lá. E dito e feito, né? Porque quando você começa a movimentar externo, você está movimentando interno automaticamente. E você vai conseguir tirar um monte de coisa daí de dentro. Entende? Esse gente, dentro desse lugar, até a Déia falou, estou fazendo um faxinão na minha vida. Maravilhosa, gente. Vocês não sabem como o processo de faxina ele é valioso. Porque quando eu consigo fazer faxina de pessoas, quando eu consigo fazer faxina de objetos, eu também consigo fazer de sentimentos. Exato. Gente, então, isso você pode aplicar para tudo. Para redes sociais, para o seu WhatsApp, para tudo. Né? Esse grupo não faz mais sentido. Sai. Mas tadinho, o cara que me incluiu aqui vai ficar... Não faz mais sentido para você, não carrega. Lembra aquela coisa do fardo? Você não precisa carregar. É isso. E vai faxinando tudo isso. E vai começando a ver. Porque alguma coisa que fazia sentido para você no começo do ano, hoje pode já não fazer mais sentido. Entende? A gente está aqui se reciclando, se renovando, e aprendendo, e crescendo, e gerando novas percepções. Então, muita coisa do que era verdadeiro lá atrás pode não ser mais verdadeiro para você hoje. De repente você teve um projeto que está ali e você está ali que nem cachorro correndo atrás do rabo e o negócio parece que não sai do lugar. Por que será que não sai do lugar? De repente ele já não é mais verdadeiro para você. E você está ali, como diz, dando murro em ponta de faca. E dentro desse lugar de não desapegar, né? Desapega. E dentro desse lugar de não ser, né, verdadeiro, Caio, eu vou dar uma grande dica, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, e foi muito valiosa para mim. Gente, você quer ver uma coisa que empata a vida? Quando você ganha um presente que você odeia, você guarda porque você ama a pessoa. Se você doar um presente, ou se você fizer algo com ele, o que vai acontecer? Você vai continuar amando a pessoa. Mas se você odiou o presente,
troca, doa. Mas tudo aquilo que eu guardo e que eu nunca vou usar, eu estou o quê? Guardando energia parada. E isso faz o quê com o fluxo de energia na minha vida? Eu estou gerando estagnação. Uma vida sem movimento, porque eu tenho dó de trocar um presente que a pessoa escolheu para mim ou de doar. Ela escolheu com amor e eu, com amor, continuo amando ela. Mas troca o presente. Você doa para quem vai usar, que vai ser útil para aquela pessoa. Ou doa para quem vai usar. Mas traga movimento para a sua vida. Esse é o processo da faxina. Esse é o processo da limpeza. E perceber os sabotadores faz com que você consiga fazer a faxina que a Carol falou. Você odeia aquele grupo de WhatsApp. Mantém ele porque o que vão pensar de você se você sair, né? Ai, que coisa horrível, né? Vão te julgar. Exato. Grupo de família, às vezes você não... A família fica ali falando, você fala assim, ai gente, eu não tenho paciência para isso. Conversa com a família no particular, porque você tá no grupo, não. Né? Essa é a forma que eu penso, que eu acho. Né? Exato. Por quê? Tem que ir nada nessa vida. Nada. Tem que ir nada. Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que estar saudável. E se aquilo não está te deixando saudável, corte, pare de entregar energia naquilo. Lembra a história do perdão? Como que o negócio não vai deixar de existir, você só vai parar de entregar energia? É exatamente isso. Corta esse lacinho energético com tudo isso que já não faz mais sentido para você. Né? Porque a gente fica aí, ó, desprendendo a nossa energia, jogando para tudo quanto é lado, e do que tá focado e jogando para o que faz sentido, para o que vai te levar para progredir, para prosperar. Não, você tá aí, num tiroteio louco que não tá te levando para lugar nenhum. Entende? E o perdão é o quê, né, Ká? A partir de hoje você não me faz mais mal. Ponto. Só isso. Exato. Isso. A questão do... E presta atenção... Exato. E presta atenção se você chegou realmente nisso, porque quantas vezes eu já não vi... eu perdoei. Nossa, mas... Qualquer coisinha que acontece, vem ali ruminar aquilo que passou. Assim, opa, será que você realmente perdoou? Né? Porque aquilo, perdoar da boca para fora é uma coisa. Você verdadeiramente perdoar é outra coisa. Outra coisa. Porque... Perdoou, mas não aceita? Então vamos sair da negação? Exato. Eu perdoo, mas não aceito. Não aceitei. Ou seja, não rolou um perdão aí, né? Vem cá, eu te perdoo genuinamente, mas eu não aceito o que você fez. Gente, isso é uma das mentiras mais bem contadas da humanidade. Ó, estamos animada hoje. Ai, gente, que bom, Carol, que você conseguiu liberar um monte de coisa aí, perfeito. Esse é o intuito, né? Começar a liberar essas cracas que não faz mais sentido. Né? Kai, eu não sei como é que tá o nosso horário, porque hoje nós iniciamos antes para a gente contar para eles a nossa novidade do chá da expansão. Então não perca o nosso programa toda segunda-feira, 28 segundos. Toda segunda-feira, chá da expansão às 20 horas, comigo e com a Ká. Uma semana no meu Instagram, uma semana no Instagram da Ká. Vocês são super bem-vindos e a gente espera contribuir com vocês, porque vocês são muita contribuição para nós. Linda noite, grande beijo. Compartilha com seus amigos para poder liberar mais coisa neles também.